Bom dia, canal Folha Mineira. Eu sou Fred Freitas e no Abro Monte Sua Amizade. Hoje eu tenho uma mensagem muito importante para vocês, irmãos e irmãs. A Bíblia. No caso aqui, eu tenho uma Bíblia que ela foi doada pelos Gideões Internacionais, né? Ela contém só o Novo Testamento, mas geralmente o irmão deve ter uma Bíblia que contém aquela Bíblia grande que contém o Antigo e o Novo Testamento. E eu vou comprar uma Bíblia para mim, porque eu estou com dificuldade para enxergar. Eu vou comprar uma Bíblia muito grande e de letras grandes, já contendo o Antigo e o Novo Testamento. Nós vivemos a nova aliança de Deus com os homens, que é Jesus Cristo, seu sangue derramado na cruz. Mas o mistério que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: eu encontrei com um homem, isso já aconteceu comigo. Encontrei com um homem hoje no Barreiro. Ele contou comigo, contou para outras pessoas também, que ele pegava a Bíblia dele e ele colocava a Bíblia dele assim, sem maldade, sabe? Colocava outros livros de conhecimento humano em cima, igual, por exemplo, Sigmund Freud, que é um psicanalista, né, alemão, Friedrich Nietzsche. Ele tinha curiosidade de ler outras coisas, mas ele sabe que a verdade é Jesus, né? Então ele pegava a Bíblia dele e às vezes ia organizar a livraria dele, colocava livros de... porque ele é advogado, formado em advocacia, pegava, colocava os livros das ciências das leis, né? Colocava livro de Sigmund Freud, de Friedrich Nietzsche, né, que é um filósofo alemão, Sigmund Freud, colocava livros de psicologia, psiquiatria, livros até mesmo de conhecimento do judaísmo, como Maimônides, né, que foi um sábio judeu muito respeitado na comunidade judaica, lá em Israel, entre os ortodoxos e os ultra-ortodoxos. Ele colocava a Bíblia, às vezes, ali no meio, ou muitos outros livros por cima. A vida dele era uma maldição, tinha uma brecha. As coisas não davam certo. E ele não entendia. Ele servia Jesus. Olha como é que a coisa é séria. De repente ele também mudava um livro, colocava aqui em cima dele as guias de IPTU, guias de carnê de INSS, ele falando comigo e com outras pessoas. Colocava chaves de automóvel em cima, tudo ele colocava em cima da Bíblia. Aí um dia ele conversou com o Senhor e Deus revelou para ele: não coloque minha palavra debaixo de nada. A minha palavra que sustenta o céu e o universo. Você vê como que Deus tem zelo pela palavra dele. E aí ele parou com esse negócio. E ao Deus revelar isso para ele, ele pegava sempre a palavra de Deus e colocava lá no topo dos livros. Então todos os livros do conhecimento humano, de universidades humanas, igual Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, matemáticos, livros judaicos, livros de conhecimento humano, seja nas diversas áreas da universidade, do conhecimento humano, livros medicinais, tal, livros de advocacia, porque ele é um bacharel em advogado. Ele me contando aqui no Barreiro, tá? Embaixo, no restaurante. Ele pega tudo e coloca debaixo da Bíblia. A Bíblia fica lá no topo. Ele não coloca nem mais uma chave em cima da Bíblia, de temor a Deus. Aí Deus mostrou para ele, aí Deus tirou a maldição da vida dele. Ou seja, as coisas na vida financeira dele, no trabalho dele, na saúde dele, na família dele, e na vida dele com Deus, na vida conjugal, tudo veio a clarear. Tudo veio a ser abençoado. Você vê, uma coisa boba que a gente nem imagina, né? Mas você vê o zelo que Deus tem com a palavra dele. Nunca pegue a Bíblia, a palavra de Deus, nunca coloque lá no seu guarda-roupa, no porta-objetos, nunca coloque nada em cima da palavra de Deus. Porque Deus falou assim: amarás a Deus acima de todas as coisas. Então tem que amar a Deus a mais do que a si próprio. Você tem que ser uma criança, se tornar uma criança para Deus, porque quem não se torna criança não vai entrar no reino de Deus. Deixar o Espírito Santo te guiar até para comprar uma balinha doce na padaria. Às vezes você vai comprar uma bala doce, você tem que pedir direção a Deus, sabia? Uma bala, um chiclete na padaria. Nossa, mas que isso? Você é doido? Você é perturbado da mente? Não, eu não sou perturbado, não. Eu tenho conhecimento de Deus e passo para pensar conhecimento de Deus para você. Tudo você vai comprar qualquer coisa, até um calçado, você vai conversar com Deus e pedir a Jesus para você ir no lugar certo. E Jesus vai te mostrar o comércio certo, lugar certo. Porque se você não for pela orientação de Deus, depois você vai passar na outra loja e vai ver o mesmo produto muito mais caro e você vai ver o prejuízo. Tudo na vida, nas miudezas, naquilo que você
você acha insignificante, quanto mais nas grandes, peça orientação a Deus em nome de Jesus. Então Deus falou, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então você não coloque a Bíblia debaixo de nada, nem de uma caixa de remédio aqui, ó, nem de um cartucho de videogame. Nunca faça isso, não faça isso. Isso é maldição. Você tira isso aqui, coloca no lugar à parte e deixa a palavra de Deus livre, que é respeite as coisas de Deus, respeite o livro que Deus deixou para a gente. Até nisso existe maldição. Você quer saber um detalhe? O livro de Jó fala que os anjos de Deus veio se apresentar a Satanás. No meio dos anjos veio Satanás. Aí ele falou de Jó, que era um homem extremamente íntegro a Deus. Aí Satanás acusou Jó ali e falou assim, ó, ele é bom com você, Senhor, porque ele é muito rico, ele tem todos os filhos saudáveis e formosos, a casa dele é cheia de alegria, a casa dele é cheia de saúde, pele por pele, tira dele a família dele, tira dele a riqueza e joga ele na pobreza e na enfermidade. Então, vai lá e toca, Deus permitiu. Então, o negócio é sério. O diabo observa a gente nas pequenas coisas. Não coloque nada, nenhuma chave de automóvel em cima da sua Bíblia. A palavra de Deus, ela tem que ser separada. Respeite a Deus e respeite a palavra dele que ele deixou na terra. Certo? Se você quiser colocar a Bíblia, seu conjunto de livros, de conhecimentos humanos, você pode colocar, mas coloca a palavra de Deus lá em cima. E todos os outros livros que você lê por curiosidade, só para um aprendizado, como se fosse uma ferramenta, uma chave Phillips, uma de venda, coloca tudo debaixo da palavra de Deus e tu não serás amaldiçoado. Sou Fred Freitas, falava sobre amizade, tá mais aí uma revelação para você. Tchau!